Na verdade, aqui foi publicado pela Diocese Anglicana do Recife e sua doutrina. Isso aqui foi publicado na época do Dom Robson Cavalcante, em 2005. Então, daqui a maneira como esse documento trata sobre a justificação do homem, das obras antes da justificação, das obras de subrogação, de Cristo único sem pecado, do pecado depois do batismo, predestinação e eleição, reflete exatamente Grudem, que é batista, assim como Berkhof, que era da tradição reformada holandesa, e como Sproul, cujo livrinho está aqui, além desse comentário dele. Quer dizer, isso é o protestantismo histórico, clássico, aquilo em que a maioria, em que as denominações históricas acreditaram. Enfim, hoje há muitas diferenças, mas naquela época havia, quer dizer, no passado, até no passado recente, havia mais unidade doutrinária e teológica. Tá? Então, pessoal, sobre a gente viu a causa, a gente viu a necessidade, que a expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. A expiação não era absolutamente necessária no sentido de que Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Agora, do ponto de vista da decisão divina de salvar alguns, a expiação era absolutamente necessária. Então, a causa, a natureza. Agora, quer dizer, a causa e a necessidade. Agora vamos ver a natureza. Sobre a natureza da expiação, Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar, morte vicária, e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei de Deus. Por que é que só Cristo podia fazer isso? Porque só a obra de Cristo seria aceitável. Qual a necessidade de que no Antigo Testamento, sob a antiga aliança, o cordeirinho fosse sem mácula, sem defeito, sem mancha? Porque esse cordeirinho apontava para Cristo. E a natureza da expiação de Cristo envolvia exatamente isso, que Cristo obedecesse ao Pai em nosso lugar e cumprisse de maneira perfeita as exigências da sua justiça, da sua lei, coisa que nenhum de nós poderia fazer. Então, isso também a gente deve gravar em nossas mentes. Quanto às consequências da expiação, então vejam aqui, ó, a obediência de Cristo por nós foi uma obediência ativa. Quer dizer, Jesus obedeceu ativamente a Deus, a sua lei, resumida nos 10 mandamentos. Se ninguém nascido de geração natural pode cumprir, pode satisfazer ativamente as exigências de Deus, Cristo pôde. Grudem diz: Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. E tendo essa obra imputada, atribuída a nós, nós fôssemos justificados. Então, os nossos pecados, há uma imputação dupla. Os nossos pecados foram atribuídos a Cristo, foram imputados, foram jogados na conta dele. E a justiça de Cristo, por sua vez, foi imputada, foi atribuída a nós. Pronto, então a gente fica aqui nessa primeira parte, nesse vídeo.